For generations you've slept. No purpose. No call to wake you. Não existem palavras que podem descrever todos os mistérios que envolvem a cultura Orokin, um povo que ousou ir além das estrelas, sonhando em povoar planetas que antes não haviam sido habitados. Uma civilização que a princípio pequena eventualmente se tornaria um grande império, alcançando o domínio de sistemas durante séculos ou até mesmo milênios. Bem-vindo, Tenno, meu nome é Panda Brasil e desde a obscuridade do espaço até mesmo as questões mais complexas do universo, é possível notar a existência de mundos inexplorados, porém cheios de histórias, com contos de heroísmos que podem ser lembrados ao longo das eras. Hoje, nós iremos explorar um pouco das histórias vivenciadas no sistema Origem, notando que em meio à imensidão do universo é possível observar tanto a escuridão como também a luz. Guerreiros de lâminas e armaduras blindadas lutam novamente mais uma vez para tornar o sistema Origem um local seguro. A nossa história começa durante a Era do Ouro, onde a humanidade conseguiu se desenvolver ao ponto de se tornar bastante avançada. E no centro da civilização humana, vemos um império como nenhum outro conhecido, chamado Orokin, palavra derivada do espanhol e italiano oro e japonesa Kin, ambas significando ouro. Daí podemos notar a importância do brilho e da opulência para os Orokins. Sua capital estava situada na Lua da Terra, conhecida como Lua. A estrutura social desse império foi construída sob uma ilustre classe dominante aristocrática, que se tornou o ápice do domínio do sistema de origem durante um longo tempo. Eles foram famosos por seu amplo domínio da biotecnologia e da manipulação genética, levando à criação de novas formas de vida, como podemos citar os Grynis, que foram geneticamente programados para obedecer seus mestres. Os Orokins eram dotados pela habilidade de fundir matéria orgânica com o inorgânico. Como exemplos, temos a elaboração e criação de um parasita tecno-orgânico infeccioso, capaz de tomar conta de qualquer matéria biológica ou sintética e transformá-la em uma nova forma de vida infestada. Os Oroks passaram muito tempo construindo grandes postos avançados em todo o sistema Origem, bem como realizando vários experimentos genéticos de criaturas encontradas na Terra. Foi durante esta era que o vazio foi descoberto, uma dimensão paralela cujo conteúdo permitiu novos desenvolvimentos da tecnologia Orokin a alturas fantásticas, liderado pela famosa família Entrate. A obsessão dos Orokins pelo luxo e a opulência, em sua busca por recursos para alimentar seu vício em excesso, trouxe como resultado a destruição de grande parte do sistema de origem. Na busca por novos locais de colonização, os Orokins continuaram fazendo experiências com o vazio. Em algum momento, foi conduzido um experimento onde uma nave colônia contendo um grande número de pessoas e suas famílias foi direcionada para o vazio na tentativa de viajar e povoar o sistema Tal. A nave foi perdida e muitos anos se passaram até que ela ressurgisse. Devido à exposição ao vazio, os adultos do navio enlouqueceram, caçando os outros membros a bordo. As crianças, entretanto, sobreviveram à exposição ao vazio, mantendo sua sanidade, mas sofrendo mudanças durante o processo. Cada criança acabou recebendo poderes do vazio, que eram capazes de mutilar ou matar qualquer pessoa que entrasse em contato com elas. Em legítima defesa, as crianças mataram os adultos desequilibrados, até os próprios pais, ficando traumatizadas pelo que fizeram. Após a descoberta da nave, as crianças de Zariman foram consideradas perigosas pelos Orokins. Logo depois, eles foram escondidos e esquecidos por vergonha e medo. Sendo apelidados de demônios do vazio, essas crianças seriam mais tarde chamados de Tenno, após a designação do navio Zariman de Team Zero.
Margulis, uma geneticista proeminente de grande intelecto, descobriu os Tennos e os adotou como seus filhos, sentindo empatia por seu sofrimento. Alguns anos depois, com grande determinação, ela procurou por uma maneira de ajudar os Tennos a controlar seu poder e interagir com o mundo normalmente. Margulis recebeu oposição em direção à sua pesquisa, sendo incentivada por seu amante secreto Balas a interromper sua pesquisa e esquecer os Tennos. Ela se recusou e continuou sua pesquisa. Eventualmente, Margulis inventou os portões, mais tarde conhecido como reservatório, uma máquina criada para formar um canal pelo qual as crianças das Ahriman poderiam controlar seu poder, colocando-as em um estado de sonho com consciência lúcida, em um ambiente frio e escuro que permitiu que as crianças controlassem seu poder. Infelizmente, isso aconteceu depois de um incidente que acabou mutilando Margulis, pelos próprios poderes do vazio que acabaram deixando ela cega. Os Oroquins já haviam percebido há muito tempo que estavam trazendo danos ao sistema de origem e ainda precisava de uma solução para o plano de colonização de sistema Tal. Após o fracasso da missão de Zariman, um novo meio confiável de viajar para Tal precisava ser desenvolvido. Assim como Tal precisava ser terra transformado para habitação. Foi proposto pelo arquimediano Perintrol a criação de uma raça de seres sintéticos que mais tarde evoluiriam para seres conhecidos como sentientes, para liderar uma expansão da influência Oroqui além do sistema origem para o sistema Tal. Ao alcançar o sistema Tal, os sentientes iriam iniciar as operações de terratransformação para sua chegada. Os Oroquins procuraram expandir e evitar a destruição de seu império. Estas criações originais podiam adaptar-se a qualquer tipo de dano e reproduzir-se por fissão, enquanto desenvolviam resistência a tudo que as tivesse prejudicado, tornando-as ferramentas perfeitas para atravessar o perigo da viagem até o sistema Tal. No entanto, havia o risco de que essas novas formas de vida, com a sua adaptabilidade e capacidade reprodutiva, pudessem evoluir para máquinas vivas e pensantes e virar-se contra os Oroquins. O arquimediano Perintrol, prevendo esse cenário, disse que havia uma falha intencional em seu design. O vazio, região que conectava o sistema origem ao Tal, era venenoso para eles e, portanto, não seriam um perigo para os Oroquins caso algo desse errado. As máquinas em Tal evoluíram e se transformaram em sentientes, ganhando sua consciência ao longo do caminho para Tal, percebendo que seus criadores Oroquins só acabariam por trazer a ruína para o sistema Tal. Eles então se rebelaram. A exposição ao vazio pelo qual eles precisavam viajar para retornar ao sistema de origem não matou os sentientes, mas os tornou estéreis, incapazes de se reproduzir. Os sentientes, sob a liderança de Hunhal, iniciaram rebelião. Assim, o que ficaria conhecido como a Velha Guerra começou. A partir desse ponto, a Velha Guerra eclodiu entre os Oroquins e os sentientes. Com sua capacidade de subverter altos níveis de tecnologia, os sentientes rapidamente dominaram os Oroquins. Houve tentativas de militarizar seus escravos guinis, que também falharam como contramedida. Os Oroquins rapidamente descobriram que seu método de luta se mostrou ineficaz contra a facção sentiente. A nova facção Corpus cresceu ao ponto de dedicar ao lucro da guerra, desenvolvendo e vendendo tecnologia para os esforços de guerra. Como tal, os Oroquins tinham conhecimento da existência dos corpos, chamando-os de industrialistas e de culto mercantil, e monitorava os seus movimentos, devido à sua potência e influência sobre o sistema de origem. Confrontados com a perda da guerra e com a sua tecnologia inútil, os Oroquins precisavam criar algo novo que pudesse combater adequadamente os sentientes. A princípio, eles desenvolveram os chamados Necramechs, máquinas autômatas e controladas remotamente com armamento pesado, blindagem do Void e imunidade a pulsos de sentiente Orphix. Eventualmente, essas máquinas acabaram sendo aposentadas devido à sua falta de adaptabilidade.
No desespero, os Oroquins foram forçados a desenterrar seu conhecimento proibido. A infestação que destruiu sua colônia no passado devido a surtos descontrolados acabou sendo usada. Balas começou a pesquisar novos usos para a infestação, fazendo experiências em indivíduos voluntários e relutantes, provenientes de guerreiros Oroquins e outras castas. Em última análise, essa pesquisa levou à criação dos Warframes, seres humanos que sofreram mutação através de uma cepa experimental projetada da infestação chamada Helminth. No entanto, embora os novos Warframes fossem poderosos e inicialmente tenham se saído bem contra os sentientes, eles mantiveram um resquício da antiga consciência. Os ecos de seus passados se manifestavam com intensa raiva e desespero, tornando-os imprevisíveis e propensos a se voltarem contra os Oroquins. Vendo a própria natureza estável dos Warframes, os Oroquins chegaram à conclusão que eles não poderiam ser controlados, assim como os próprios sentientes, mas perceberam que através da transferência, outra mente poderia assumir o controle de um Warframe, um processo que mais tarde seria desenvolvido por Margulis. A pesquisa de Margulis a levou a recorrer à ajuda de uma outra cientista arquimediana especializada em manipulação de infestações, chamada Sylvana. Elas pretendiam desenvolver um corpo substituto para o Tenno, que tornasse possível sua movimentação e interação com o mundo. Uma vez que os Oroquins descobriram sua pesquisa, Margulis ficou com medo da possibilidade das crianças serem transformadas em ferramentas de guerra, o que levou a um conflito de interesse com os Oroquins. Recusando-se a desenvolver máquinas de guerra que explorassem os poderes das crianças, ela sabia que estava em apuros. Margulis então correria em auxílio do seu amante, Barlas. No entanto, ele se recusou a ajudá-la e ainda pediu que ela se retratasse diante dos 7 membros do poder judicial do Império, coagindo a trabalhar juntos do Oroquim. Margulis continuou a recusar, o que tragicamente levou à sua execução. Com o coração partido pela execução de sua amada Margulis, Barlas começou a planejar a derrubada dos Oroquins. Independente da oposição de Margulis, as crianças da nave Zariman foram treinadas para a força de combate conhecida como Tenno, servindo seus mestres Oroquins, mas vinculado pela honra. Através da transferência, eles usavam os famosos Warframes para travar uma guerra contra os sentientes, provando ser altamente eficazes nessa luta. Utilizando as disciplinas de combate ensinadas pelas recém-fundadas escolas de foco, os Warframes, operados pelos Tennos, foram equipados com armas brancas e balísticas para contornar a interferência sentiente de armamentos de alta tecnologia. Com a ajuda do Tenno, os Oroquins conseguiram virar a maré da guerra, deixando os sentientes impotentes contra a combinação de técnicas de combates arcaicas e os poderes de vazios empregados pelos Tennos. Isso é, até Barlas desertar. Barlas, com a intenção de destruir o Império Oroquim, começou a conspirar com Hunhal. Em uma série de gravações vitruvianas, Barlas revelou a Hunhal a fraqueza secreta dos então imparáveis Warframes, os próprios operadores que eram os Tennos. Os Tennos, mantidos em um estado de transferência semi-consciente no reservatório da Lua, seriam incapazes de se proteger em tal estado. Consequentemente, Natan, filha de Hunhal, nasceu com uma última tentativa de destruir os Tennos. Sendo uma raça única de mímica sentiente, ela é capaz de se transformar visualmente em qualquer forma que desejar. Então ela imitou a aparência de Margulis, permitindo-lhe servir como espiã e se infiltrar na retaguarda Oroquim. Natan usou os Tennos contra seus irmãos sentientes, embora isso possa simplesmente ter sido parte do plano original de Barlas e Hunhal, visto que houve manipulação da Natan por Barlas. Enquanto isso, o líder dos sentientes, Hunhal, sacrificou-se em uma batalha final sobre as águas de Urano.
No entanto, esse plano de Hunhal era desconhecido para Hera, seu outro filho, fazendo com que Hera ficasse preocupado com a derrota dos sentientes, por ordem de Nathan. Isto levou Hera a se infiltrar no reservatório, em pânico, implorando a Nathan que voltasse para ele, sua única família restante. No entanto, devido à sua reprogramação, Nathan acreditou ser apenas Lotus e ordenou que o Tenno matasse Hera. Os Oroquins então aprisionaram Lotus em uma câmara isolada na Lua, onde ela comandou as forças Tenno. Enquanto os Oroquins de alto escalão se reuniam no terminal externo de Plutão para celebrar sua vitória contra os sentientes, os Tenno, sob a liderança de Lotus, os traíram, motivados em grande parte em retalhar pela execução de Margulis, matando a maioria dos executores e membros do conselho. Isso desencadeou um evento histórico conhecido como o Colapso, que levou à queda do Império Oroquim. Com os líderes Oroquins mortos ou desaparecidos, o objetivo final de Nathan era finalmente destruir o Tenno. No entanto, ela já havia sido capturada pelos Oroquins e foi reprogramada para ser semelhante a Margulis e reter suas memórias. Talvez explorando uma lacuna em seu sistema ao cruzar o vazio, a identidade de Nathan foi subvertida como resultado, tornando-se a Lotus, mãe e guia do Tenno. No entanto, a sua motivação particular pela lacuna pode ter sido uma mentira que foi adicionada programada nela para evitar que questionasse a sua identidade. Como tal, ela não matou os Tennos. Abandonando seu objetivo final, ela transformou a Lua, que também abrigava o reservatório, no vazio, para mantê-los fora do alcance dos sentientes, bem como mascarar sua localização com algum tipo de tecnologia de camuflagem, para proteger o Tenno de ser rastreado por quaisquer inimigos remanescentes. Depois de se defender do que restou das forças sentientes no sistema, Lotus comandou a maioria dos Warframes ao redor do sistema origem, se possível para serem colocados em sono criogênicos, embora muitos dos Warframes tenham sido deixados ao ar livre. O longo sonho foi usado para colocar o Tenno também em um estado de sono criogênico, preservando-os e encerrando-os efetivamente a velha guerra. Sem poder centralizado, grupos de pessoas outrora foram oprimidos estavam agora livres das algemas do Império. No vácuo de poder resultante, o sistema de origem viu conflito entre muitas facções para reivindicar o domínio sobre o território e outros recursos antes controlados pelos Oroquins. Houve tentativas de reconstruir o Império e colapso, mas esses planos foram desperdiçados por grupos dissidentes, que eventualmente evoluiriam para as facções Grini e Corpus que conhecemos hoje. Os Grinis aproveitaram o caos para iniciar revoltas em todo o sistema. Eles roubaram navios Oroquins, armas e conseguiram proteger as tecnologias de clonagem que os criaram. Durante esse período, as párias sobreviventes gêmeas Oroquins aproveitaram essa oportunidade para se vingar e começar a acumular exércitos de Grinis leais à sua causa. O Corpus, em nome do lucro, finalmente agarrou o sistema logo depois que o Grini subiu no poder, ocupando rapidamente destroços e locais de acidente em vários planetas, para recuperar a tecnologia Oroqui e crescer. As duas facções eventualmente cresceram em força e se tornaram iguais. Enquanto a Corpus começou a negociar a tecnologia com o Grini, em troca de matérias-primas e moedas, os dois grupos continuaram a competir e a lutar pelo domínio planetário, o que ainda ocorre até hoje. Com o colapso do Império Oroquim, a infestação ficou descontrolada em naves Oroquins isoladas, para se espalhar livremente pelo sistema de origem, com surtos ocasionais. A extensão do seu alcance é desconhecida, mas a sua presença não foi insignificante. E assim notamos que todo império, por maior que seja, pode ter seu fim. O Império Oroquim não foi uma exceção, mas ao longo da sua história marcada por perseverança, traições e esperança, vimos que mesmo na noite mais escura, a luz da esperança permanece verdadeira, quando o bem triunfa sobre o mal. É isso, se você gostou do vídeo, comenta aí, deixa seu like e considere se inscrever no canal para ver mais vídeos. Acho que é isso, aquele abraço apertado de Panda, até a próxima, falou!